Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Começamos mais uma semana. Hoje, segunda, dia 27 de julho de 2020. Última semana de julho. E cá estamos nós para falarmos um pouquinho mais sobre rotinas, rituais. Hoje nós vamos falar sobre o que podemos fazer aí, o mínimo que podemos fazer para termos uma vida saudável, tá? Então sejam todos bem-vindos. O pessoal vai se conectando, a gente vai se organizando. Olá, tia, tudo bem? Vão me falando se estão conseguindo me ouvir, me ver, se tiver tudo certinho aí para a gente poder começar. O pessoal vai chegando, a gente vai se conectando. Olá, Cecília, Maria Helena, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre vamos aprender quais são os itens do nosso kit de sobrevivência. O que nós podemos fazer aí para termos, né, uma saúde boa com o mínimo possível, né? Quais são esses itens básicos que a gente precisa manter na nossa rotina para que a gente possa manter a nossa saúde, ou quem não tem aí uma boa saúde, para começar a construir, para começar a aprender como que a gente faz aí para ter uma boa saúde, tá? Sejam todos bem-vindos. Pessoal aqui no Face, no Instagram, a gente vai esperar só mais um minutinho aí para o pessoal ir se conectando. A gente vai falar um pouquinho sobre os itens, né, que a gente precisa observar, os itens mínimos para a gente poder ter, né, essa boa saúde. E também vamos falar um pouquinho aí sobre algumas ideias que é apresentado num livro muito interessante que eu recomendo a leitura para quem ainda não leu, que é O Milagre da Manhã, tá? O Milagre da Manhã é um livro muito interessante e muito prático. Na verdade, você vai fazendo os exercícios aí junto com a leitura, e é um livro que agrega muitas coisas, muitos itens para o nosso kit de sobrevivência. Eu vou dar uma breve descrição para vocês aí desses itens que a gente pode incorporar no nosso dia a dia, tá bom? O pessoal do Instagram tá me ouvindo? Sim? Tá bom. Eu esqueci a minha água hoje lá. Bom, pessoal, essa live de hoje, né? Essa aula de hoje serve tanto para as pessoas, né, que vivem apagando fogo, né? Os bombeiros aí de plantão, pessoas que muitas vezes não conseguem falar não e ficam assumindo muitos compromissos, né? Depois não consegue ter tempo para cuidar de si mesmo. Então, essa nossa aula de hoje aí é uma forma de vocês conseguirem incluir aí hábitos saudáveis na rotina de vocês, mesmo dando desculpa que não tem tempo, tá bom? Mas para quem já faz,
tá? Para quem já tem o hábito, já tem uma rotina de se cuidar, de ter o seu momento, também é uma ideia para aqueles dias em que tudo acontece, né? E você não consegue fazer muitas coisas, você não consegue ter o tempo rotineiro, habitual para você cuidar da sua saúde, tá? Então essa live de hoje, essa aula de hoje é para a gente pegar essas dicas e usar aí nos momentos em que a gente está passando por alguma situação na vida, né? A gente fala aí a situação de vida temporária e também para quem gosta de dar desculpa que não tem tempo. Então hoje eu vou mostrar que dá tempo sim, né? Só a gente se organizar. Bom, vamos lá. E aí, para falar também sobre a questão de se organizar, da rotina, né? Então, quem não assistiu semana passada as 2 lives que a gente falou sobre como organizar a rotina, é super importante que faça para aprender como organizar uma rotina, tá? Como que você pode aí trazer uma rotina saudável e fazer as coisas que você gosta de fazer, que você quer fazer, conseguindo encaixar, conseguindo se organizar, na verdade, né? Então a gente planeja quando a gente planeja, a gente deixa a vida fluir. A gente acha que planejar é deixar a vida mais rígida, mas é ao contrário, né? Quando a gente planeja, quando a gente faz a nossa organização, a gente deixa aí a vida fluir de uma forma organizada, tá? Não fica aquela bagunça. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, né, que eu queria falar para vocês é que para a gente imaginar uma situação, né, daqueles dias em que você não escolheu, né? Porque muitas vezes as situações surgem e a gente não escolhe, né? O que a gente queria, a gente tinha planejado algo, mas de repente acontece alguma coisa na nossa rotina, no nosso dia, os imprevistos da vida, que é natural, é super normal, né? Surgem na nossa vida e nós ficamos meio que perdidos, sem saber, né, por onde fazer, o que fazer, como começar. Então, é importante que a gente sempre preze pelo mínimo viável possível, tá? Por que que é importante, né, a gente pensar nisso? Justamente para esses momentos em que a gente não vai poder dar conta de tudo, né, por conta dos imprevistos que vão surgir. E a partir do momento em que a gente se organiza, nós conseguimos direcionar para que a nossa rotina, para que o nosso dia a dia tenha o mínimo de imprevistos, tá? Quando a gente não se organiza, a gente vive como bombeiro, né? A gente vive apagando fogo, a gente vive socorrendo aquilo que a gente não organizou e está lá para resolver, e como que eu vou fazer? Então, é importante que a gente tenha essa clareza, tá? Então, a organização é importante, mas nem sempre nós vamos ter um dia que saia tudo como a gente planejou. Por experiência própria, na maioria dos meus dias, eu consigo fazer o que eu planejo. Mas sempre vai ter um dia ou outro que vai surgir algo em que você não consegue executar tudo que você tinha planejado. Então, o que você faz? A gente fala que a gente faz o mínimo possível diário, tá? Aquela referência que eu falei para vocês da organização, que é a Thaís Godinho, ela fala que é o mínimo viável, o mínimo diário viável, né? O que é o mínimo que você precisa fazer, que não tem como não fazer, tá? Então, por exemplo, uma mãe, né, que tá com um bebê,
o mínimo que ela tem que fazer é manter, né, o bebê alimentado, limpo, né, deixar o filho ali bonitinho, tomar um banho, comer, né, dar de amamentar. Então, a gente está falando dessas situações extremas em que a gente vai fazer o mínimo possível, tá? O mínimo que dá para fazer, né? Então, agora em outras situações, por exemplo, se você está no trabalho e surge uma reunião de última hora, né? Você tinha planejado terminar um projeto naquele dia e surge uma reunião, surge, né, do nada, uma reunião de urgência, você tem que largar aquele projeto e ir para a reunião. Então, não tem como você fazer aquilo. E por que eu estou falando tudo isso para vocês, né? Porque é importante que a gente não se desespere quando isso acontecer. Isso vai acontecer uma hora ou outra, né? Um dia ou outro acontece, mas a gente não pode se desesperar, tá? Então é aí que entra, você faz o que é possível fazer, né? Que aí a gente vai já para o nosso segundo item. Se não dá para fazer nada, tá tudo bem, né? Você deixa lá guardadinho, na próxima oportunidade você faz. Mas a gente não pode entrar em desespero, a gente não pode achar que não tem como eu fazer mesmo, porque toda vez que eu vou fazer, eu já ouvi muitos alunos que relatam isso para mim, que eu não vou fazer dieta, não dieta, né? Dieta. Eu não vou fazer dieta porque sempre parece alguma coisa que me impede de fazer. Não vou fazer exercício porque sempre que eu vou fazer exercício eu me machuco. Então, percebem que a gente está sempre, às vezes, colocando empecilho, mas por causa de uma situação, às vezes, que acontece, aí a gente abandona, não quero mais saber, então, né? E não é bem assim, né? Nós precisamos, muitas vezes, ter uma determinada paciência, né? Isso é muitas e muitas e muitas vezes, né? Nós precisamos ter paciência, precisamos entender que nem tudo está no nosso controle, que a gente faz o que é possível fazer, o mínimo possível, tá? Então é bom a gente ter essa compreensão, esse entendimento, tá bom? Pessoal que foi chegando aí, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje a gente vai aprender aí o que pode ser o nosso kit de sobrevivência. Então é importante a gente ter essa noção, porque é aí, quando a gente tem essa noção, que nós podemos usar o nosso kit de sobrevivência, tá? Então já vou deixando aí para vocês algumas pistas, né, do que a gente vai falar daqui a pouquinho do nosso kit de sobrevivência. Tudo bem até aí, gente? Entenderam? Então, uma coisa é numa situação extrema, você fazer o mínimo possível, e numa situação em que você não tem controle, não se desesperar, né? Porque você não vai ter controle. Se você se desesperar, se você entrar em pânico, ficar com medo, ficar ansioso, ficar estressado, o que isso vai mudar na situação? Quase nada, tá? Quase nada. Porque pensem, por exemplo, numa pessoa que trabalha nos turnos à noite, né? Quem faz terceiro turno, médicos, enfermeiros que trabalham no período da noite. Aí a gente está sempre falando de ritual matinal, né? Que faz logo de manhã, tal. E aí quem trabalha à noite, né? Então não faz, porque não dorme e aí não vai fazer. Então nessa situação a gente tem que adaptar, né? A gente tem que fazer o mínimo possível, né? Fazer o que está ao alcance de fazer, tá? Então é importante a gente entender isso. E muitas
pessoas, né, questionam justamente isso. Questionam que, porque a minha rotina é muito estressante, porque a minha rotina é muito diferente, e acabam não fazendo nem o mínimo. E aí eu trago para vocês agora uma frase que é bem famosa, já ouvi assim várias vezes, já vi publicado várias vezes, mas ela fala uma verdade que não tem como contestar, né? Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que ter tempo para cuidar da doença. É forte, né? Mas é real. Então, se você não arruma um tempo para você cuidar de você, para você cuidar da sua saúde, para fazer o mínimo viável, né? Se você não usa o kit de sobrevivência, você vai acabar uma hora tendo que cuidar da doença, tá? Então, isso é uma coisa lógica, tá bom? Então, por isso que é importante a gente pensar sempre nisso, tá? Olá, Maria, tudo bem? Tá atrasada não, tá sempre em tempo. Tá vendo? A gente faz o que é possível fazer, né? Importante é chegar, viu, Maria? Pessoal que chegou aqui no Instagram também, sejam bem-vindos, viu? Boa noite para vocês. Bom, então vamos continuar, né? A nossa saga aí para a gente chegar no nosso kit de sobrevivência. Outro exemplo que eu queria dar para vocês, né? Então, em situações da nossa vida em que a gente precisa fazer as adaptações, né? Eu falei muito disso na semana passada que eu falei sobre rotina. Nós precisamos muitas vezes adaptar a nossa rotina às situações, os nossos cuidados com a saúde de acordo com o momento que a gente está vivendo, tá? Um outro exemplo, né? Quem está na faculdade, quem trabalha o dia todo e vai para a faculdade, e aí, como que cuida da saúde? Não é? Aí a gente vai ficar pensando, né? Não cuida porque não tem tempo. E a gente vai ver que tem uma solução, sempre tem uma solução, né? A gente adapta, a gente faz o mínimo, usa o kit de sobrevivência, mas é possível fazer. Mas é importante a gente entender sempre que nós temos que fazer algo. Porque se a gente não agir, nada vai acontecer, né? Então, as mudanças, elas acontecem a partir da nossa ação. Não adianta nada eu ficar aqui falando para vocês, né? Que é importante, que a gente precisa ter tempo para cuidar da gente, senão depois a gente vai ter que cuidar da doença, que dá para a gente adaptar, mas se a gente não leva isso para a prática, a gente não vai ver mudança, tá? Então, tem muitos alunos que já relataram para mim que com as dicas, com os exercícios, colocar em prática e já viram grandes mudanças na vida, né? Na rotina, na saúde. Então, acho que esse é um ponto que é muito importante a gente entender, que a gente precisa colocar em prática, tá? Todas as dicas que eu trago para vocês sempre é pensando no lado prático. O entendimento, né? Você saber o porquê, o conhecimento, mas também como que eu coloco isso em prática, tá? Então, a ação é que vai gerar resultado. E o sistema que nós trabalhamos dentro do método SAFE, dentro do método de reprogramação de estilo de vida, é exatamente de uma forma em que não causa grandes transtornos na rotina, no seu dia a dia, porque a gente consegue colocar os pequenos hábitos, né, as pequenas ações em qualquer momento do dia, porque
percebam isso. A pessoa muitas vezes vai falar, né? Eu não tenho tempo de ir 1 hora para ficar 1 hora por dia na academia, tá? É importante? É muito importante. Mas não dá para fazer isso, tem que fazer o mínimo de movimento o quanto puder. E eu já falei muitas vezes para vocês, né? Quem trabalha muito sentado, coloca o despertador, o alarme do celular para te lembrar de levantar e se movimentar um pouquinho, dar uma alongada, uma espreguiçada, fazer uns agachamentos, ir até uma área externa, às vezes até pegar um pouquinho de sol, e não precisa ficar lá. Vai, volta, caminha um pouquinho, anda ali dentro do trabalho. Se não dá para se movimentar, sair do lugar, né? Só de você levantar e se movimentar, você já quebra o ciclo do muito tempo parado, porque o pilar do movimento que nós trazemos na saúde funcional é a questão de você trazer para o seu corpo movimento. Independente se você tem disponibilidade de passar 1 hora na academia ou se você pode fazer 5 minutos de exercício por dia, tá? Então, é uma questão da gente conseguir trazer pequenas ações em que a gente vai conseguir inserir em qualquer rotina, tá? Então, por isso que eu chamei do kit de sobrevivência, tá bom? Então, a gente vai começar aqui agora a falar sobre isso, sobre as pequenas ações, os pequenos hábitos que a gente pode colocar na nossa rotina para cuidar de cada um dos pilares da nossa saúde, tá bom? Quem chegou agora, bem-vindos! E nós estamos falando aí um pouquinho sobre como que a gente consegue se manter saudável, né? Como que a gente consegue sobreviver bem, com saúde, apesar, né, das nossas rotinas às vezes terem imprevistos, de às vezes termos que escolher fazer só o mínimo, tá bom? E então eu já falei do movimento, certo? Então, só lembrando, a saúde funcional são 7 pilares. A gente falou, eu já acabei de falar para vocês da dica sobre o pilar do movimento, tá bom? Então, se você trabalha muito tempo sentado, é importante que você coloque lá um alarme no celular para que você possa lembrar a cada 1 hora, 1h30, se levantar, dar uma espreguiçada, andar um pouquinho, movimentar, tá? O movimento, ele é muito importante. Se você pode fazer 5 minutinhos de exercício de manhã, ótimo. Se você pode fazer 10, ótimo. Mas hoje a gente está falando do mínimo, tá bom? Não é que é só para manter isso. Isso é em caso de urgência, tá? Quando você estiver numa situação, num dia em que não deu nada certo, você pega o seu kit de sobrevivência e usa o kit de sobrevivência, tá? Então, a primeira coisa é o movimento. Tentar fazer movimentos durante o seu trabalho mesmo, ok? Alguma dúvida desse pilar? Não? Certo, então vamos seguindo. O próximo item, e aí pensem comigo. Os pilares, né? O pilar é aquilo que sustenta, tá? Então, eu vou dar uma dica, eu vou dar um item do nosso kit de sobrevivência relacionado a cada pilar. Porque se você, pelo menos, cuidar de uma coisinha dentro de cada pilar, né, você já vai ter uma base para você ter uma boa saúde, para você manter a sua saúde, tá? Então, a gente falou do movimento. Então, vamos falar da mente agora, né? A mente é um pilar também super importante. E
vamos aprendendo a gerenciar a nossa mente, as nossas emoções, os nossos pensamentos, tá? E a primeira coisa que a gente faz para aprender a gerenciar a nossa mente, vocês sabem o que é? Quem quer chutar e quem quer dar uma opinião? Senão só eu fico falando aqui, gente. Vão falando aí também. O que vocês acham? No pilar da mente, o que seria assim o mínimo que a gente poderia fazer? Porque nós estamos pensando o tempo todo, né? A nossa mente ela não para de pensar. É um erro a gente falar, tem que parar de pensar. Não vamos parar de pensar. A gente pode deixar o pensamento do lado, né? Mas não existe essa questão de parar de pensar. Então vamos pensar. Meditação, Lu? É mais ou menos, tá? Mas assim, para a gente chegar no nível da meditação, a gente tem que passar por um processo antes e que é muito simples, tá bom? A meditação, ela é ótima, tá? Para quem pode fazer a meditação é um excelente remédio, tá bom? Ah, que orgulho! Aí, ó, tá vendo? Pra gente começar a meditar, né, Luana? A gente precisa primeiro respirar. É isso daí, muito bom. Então, a primeira coisa em que a gente vai levar a nossa atenção é para a respiração. Porque da mesma forma, vocês já se perceberam quando vocês estão muito ansiosos, quando vocês estão preocupados ou com raiva? Como que vocês respiram? Já pararam para prestar atenção? Geralmente, quando a gente está nessa situação de estresse, de ansiedade, de medo, nós trazemos uma respiração mais curta e rápida, né? Que a gente faz aqui mais na parte do peito. Então, a gente faz aquela respiração. Tá? Isso tem toda uma explicação, né? Um processo para você absorver mais oxigênio, para reagir e tal. E quando a gente está calmo, a gente faz qual respiração, né? Quando você vai deitar, você faz aquela respiração mais solta, mais relaxada. E isso é inversamente real. Não achei a palavra que eu queria aqui. Da mesma forma como as nossas emoções interferem na nossa respiração, faz com que a nossa respiração seja diferente, a forma como nós controlamos a nossa respiração interfere nas nossas emoções e nos nossos pensamentos, tá? Então, saber disso, hoje eu fiz um post aí nas redes sociais falando sobre essa questão do medo, especificamente, mas relacionando à respiração, porque quando você estiver muito ansioso, com medo, numa situação de estresse, de raiva, respira bem profundo, faz uma respiração bem profunda, se precisar respira 2, 3 vezes. Automaticamente você já vai começar a perceber a situação de uma forma diferente. É instantâneo, tá? Então, a respiração é a dica que eu dou para vocês do kit de sobrevivência no pilar mente. Tá bom? Precisou? Respira profundo, tá? E é importante a gente prestar atenção porque a respiração que acalma, né? Que traz mais essa sensação de presença, de consciência, é a respiração abdominal. Então é como se o seu pulmão estivesse lá no abdômen. Quando você puxar o ar, o abdômen ele vai para frente, vai crescer. E quando você soltar o ar, você recolhe o seu abdômen para dentro, tá bom? Mas é super importante a meditação também. Então, quando nós começamos, né, a concentrar na respiração, nós vamos treinando a nossa mente para entrar no estágio de meditação,
tá? Para quem já tem mais prática de fazer meditação, a meditação é uma opção também no kit de sobrevivência, tá? Porque quem tá mais treinado é mais fácil estar num estado de meditação. Agora, quem não tem muito treino, não consegue entrar tão rápido assim na meditação. Então, precisa aprender a respirar primeiro, tá? Então, no pilar mente, o item é respirar, tá? Se você parar e respirar, pode estar no lugar onde você está, tá bom? Fazer 2, 3 respirações mais profundas. Pode ser sentado no banheiro, né? Quando vai fazer um xixizinho, aproveita, respira profundo. Pode ser em frente ao computador, né? Pode ser trabalhando e dá para fazer em qualquer lugar, tá? Só não pode fazer dirigindo, né? Fechar os olhos não pode fazer dirigindo, mas pode respirar mais profundo, tá bom? Então, segunda dica, o segundo item do nosso kit de sobrevivência, respire, ok? Vamos para o nosso terceiro item. Vamos agora falar sobre alimentação, tá? Aí tem muita gente que fala, né? Mas alimentação, eu não tenho tempo de fazer comida, eu não tenho tempo, eu não sei fazer comida. Como que eu vou cuidar da minha alimentação? Sabe qual que é o item básico da alimentação? Pode parecer que a gente não precisa falar disso, mas eu tenho visto muitos alunos que não tomam água. Exatamente. Muitas pessoas não têm hábito de tomar água. E a água, gente, ela é o primeiro item da alimentação. E muitas pessoas trocam a água por refrigerante, por suco, né? Tem uma aluna que acabou de fazer a reprogramação comigo e ela falou: eu tomava 1 copo de água para tomar remédio de manhã, mas o resto do dia ela tomava refrigerante, ela tomava Coca-Cola. E durante a reprogramação, a gente foi colocando, eu não falei para ela tirar o refrigerante, eu falei para ela diminuir o refrigerante, mas falei para ela aumentar a água. E a partir do momento em que ela aumentou a água, o que aconteceu? Ela não precisou mais do refrigerante. Então, já foram aí 2 meses e meio em que ela não toma mais refrigerante. Então, vocês vejam que não é uma coisa absurda, não é uma coisa de outro mundo. Tem como a gente cuidar da nossa saúde de forma simples, de forma prática, tá? Então, a gente precisa fazer o mínimo, né? Então, quem não toma água precisa tomar mais água durante o dia. É um processo difícil para quem não está acostumado, né? A Kil entrou, né, Kil? É difícil para quem não está acostumado a tomar muita água, mas é de fundamental importância. Vocês sabiam que a principal causa de constipação, de intestino preso, é por falta de água? E quando as pessoas começam a tomar mais água, elas percebem que vão no banheiro mais fácil e acham a 8ª maravilha do mundo. Por quê? Porque se você não hidrata o seu corpo, o primeiro lugar aonde o seu corpo pega água é do intestino, tá? Então, você ter um nível de hidratação ideal é fundamental para a saúde, tá bom?
Então, o mínimo viável da alimentação é beber água, tá? Tem uma conta que a gente faz assim de 0,35, eu acho, se não me engano, pelo seu peso, para você saber a quantidade de água que você tem que tomar, tá? Se não me engano, acho que é isso mesmo. Me deu uma falhada na memória. Ok? Vamos para o próximo pilar. A Elisângela está falando aqui, é difícil. É difícil, mas não é impossível. Ah, tá bom. Mas é uma questão de hábito, né? E você tem que treinar. Então, a questão do despertador, tem aplicativo no celular que lembra de tomar água. Então, é uma ideia, tá bom? Mas é importante a gente tomar água, a gente aprender a tomar água. Vamos falar agora do sono. Agora vai pegar, hein? Nossa! O que eu posso fazer o mínimo possível para eu ter um sono de qualidade, tá? Lógico, quem já tem um ritual, gente, de dormir, né? Quem cuida, já faz a higiene do sono, é para fazer todo dia. O que eu tô falando hoje é quando numa situação de emergência, você usa o seu kit de sobrevivência, tá? Para quem ainda está construindo a rotina, usa o kit de sobrevivência para começar a cuidar da saúde, tá? Então, a questão do sono. O que seria o mínimo para a gente cuidar do sono, para a gente melhorar a nossa qualidade do sono? O principal item é a luz. A luz interfere demais e ainda mais a luz do celular. Então eu vou agregar 2 itens, tá? Então você diminuir a luminosidade da sua casa próximo do horário de dormir e não usar celular na cama. A cama foi feita para dormir, não foi feita para usar celular, tá? Quer usar o celular? Senta no sofá, na sala, na cozinha, senta lá na cadeira. Então, na cama, se você vai com o celular para a cama, se você dorme com o celular, é o pior inimigo do sono, tá? Então, justamente pela questão da luz, né? Aí fala, mas o meu celular tem aquele bloqueio da tela, da luz azul. E as informações que você está vendo, né? E o que você está vendo no seu celular próximo do horário de dormir, sendo que você tem que se preparar, diminuir a atividade mental para você ter uma noite de sono de qualidade, tá? Então, no pilar do sono, é muito importante que vocês não usem celular na cama, tá? Vai para a cama sem o celular. E diminuir a luminosidade da casa, porque a luz, o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar a luz artificial da luz do sol, né? Isso a gente já falou bastante, mas vou fazer o resumo. A partir do momento em que o nosso cérebro, a nossa visão, né, está tendo contato com a luz, seja do sol ou seja de lâmpada, seja artificial, ele está entendendo que ainda é dia, né? A mensagem que chega para o nosso cérebro é que ainda é dia e que a gente precisa ficar alerta, precisa ficar desperto para que a gente possa fazer as atividades, tá? Então, por isso que a questão da luz ela é tão prejudicial para o sono. Então, diminui a luminosidade para você dormir, ok? E aí vou fazer um parêntese aqui nessa questão do sono para as pessoas que trabalham no terceiro turno, tá bom?
é muito importante que vocês tenham o momento de sono de vocês com um quarto bem escuro. Isso ajuda, né, o seu cérebro a repousar, porque qualquer luz que tiver no ambiente dificulta o corpo, a mente, a relaxar de verdade. Sabe aquela luzinha do ar-condicionado, a luzinha que fica na luminária, a luzinha que fica no relógio? Todas essas luzes, elas acabam interferindo também na questão da produção da melatonina, que é esse hormônio que regula o sono, tá bom? Olá, doutora Marcela, chegou aí justo na hora do sono, hein? Que responsa minha! Mas muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos, viu? Quem chegou agora, muito bem-vindos. Então, a gente vai cuidar, né? O nosso item principal do pilar do sono é a questão da luz, tá bom? Por conta desse sistema, né, que o nosso cérebro precisa do escuro para ter uma noite de sono mais reparadora. Vamos para o próximo? Então agora nós vamos falar sobre o propósito. Olhando a minha colinha aqui. Propósito, né, a garra, a disposição, a determinação. É um pilar muito importante, porque é nesse pilar que nós vamos entrar em ação. Fortalecendo esse pilar que nós conseguimos fazer tudo isso acontecer, tá? E então, a dica que eu dou para vocês para usarem nesse pilar é escrever a sua meta, o seu projeto ou a sua prioridade, tá? É uma ótima maneira de nós treinarmos a nossa garra, a nossa determinação, a partir do momento em que a gente escreve. E já falei para vocês várias vezes, né, das pesquisas, que quando as pessoas escrevem o que elas querem, elas conseguem realizar até 3 vezes mais rápido do que quem não consegue. E eu falei para vocês disso também na live da semana passada. Então, escrever o que você quer, né? E você lê isso todos os dias. Então, pega um dia na semana, escreve lá qual que é o seu projeto, qual que é a sua meta, o mais específico possível, tá? Com detalhes. E aí, o que você vai fazer todo dia? Você vai ler o que você escreveu, tá? Ou se for uma meta diária, todo dia você precisa escrever a sua meta diária. Escrever, tá bom? Não tem como fugir da escrita. Então, na relação do propósito, para a gente fortalecer a nossa garra, é a gente estar sempre visualizando ou escrevendo a nossa meta, o nosso propósito, tá bom? Depois a gente tem o ecossistema, tá? O ecossistema é a nossa relação com o meio, né? Com as pessoas que a gente convive, a nossa família, o trabalho. E nessa questão do ecossistema, eu queria deixar para vocês um item super importante, tá? Que realmente faz diferença. Você acompanhar grupos ou pessoas que agreguem valor para você. Porque vocês já pararam para prestar atenção que muitas vezes a gente perde, eu me incluo também, a gente perde muito tempo às vezes olhando, né, o WhatsApp, olhando o Instagram, Facebook, sem direcionamento nenhum, assim, né? E isso é ruim, porque nós não estamos agregando nada, né, para nossa vida. Então, a dica que eu dou para vocês nesse pilar do ecossistema: siga alguém que você admira,
siga alguém que seja um exemplo para você. A partir do momento em que a gente tem alguém que a gente se espelha, né? Nós fortalecemos também o nosso propósito, a nossa garra, para que a gente possa alcançar e sermos, né, parecidos com essa pessoa em que a gente admira, que a gente se espelha, tá? Então procurem seguir nas redes sociais pessoas que vocês aprendam com elas, pessoas que te tragam lições boas de vida, tá bom? Porque senão a gente fica perdendo muito tempo com pessoas que às vezes só fica lá postando coisa que não tem nada a ver, falando mal da vida do outro. E a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, tá? Então, se você quer ter uma vida diferente, você precisa estar com pessoas que pensam diferente, pessoas que te tragam algo positivo, que te ensinem algo, tá bom? Então, procurem aí sair de grupos de WhatsApp que só tem besteira, né? Que não agrega nada, que só dá fake news do coronavírus. Então, é muito importante a gente cuidar das pessoas com quem a gente se relaciona, tá? Respira profundo, observa os sons que estão ao seu redor nesse momento. E aqui a gente tem o trem passando, né? Característica das nossas lives. O trem passa. E a nossa vida é um trem, hein? Ela passa. Então a gente precisa cuidar com carinho delas. Bom, vamos para o último pilar. Né, Kil? A Kil tá me ouvindo. A Kil também tá ouvindo o trem da casa dela. Bom, o último pilar, que é o pilar da espiritualidade. O 7º pilar da saúde funcional, recentemente aí adicionado, né, como pilar. E aí, o que a gente faz de mínimo possível no pilar da espiritualidade, tá? Para você que tem o hábito de fazer uma oração, né? Fazer uma oração, mas, gente, é fazer a oração consciente, tá? Não é uma oração de repetição, de você tá fazendo a oração, mas tá pensando em tudo que você vai fazer amanhã. É você estar ali, naquele momento, sentindo, né? O mais importante é a gente sentir, a gente trazer a emoção, trazer o sentimento para o que a gente está falando. Então, você pode fazer a oração ou você pode fazer também o diário da gratidão. A gratidão é um valor, um princípio, né? Em que nós também trabalhamos a nossa espiritualidade. Então, é muito importante que a gente faça esse mínimo viável possível no pilar da espiritualidade. Ou você faz uma oração consciente, ou você faz o seu diário da gratidão, o momento da gratidão, tá? Ok, fechamos. Kit de sobrevivência, anotaram para não esquecer? Sim? Então vamos fazer aí vamos recordar todos os itens do nosso kit de sobrevivência. Lembrando, essas opções que eu estou dando para vocês hoje é kit de sobrevivência. É aquele dia que não deu tempo, que não vai dar tempo de fazer nada, que aparece um monte de imprevisto e que você não vai conseguir dedicar a meia hora para meditação, aquela 1 horinha na academia. Mas mesmo assim, né, seguir com isso durante o nosso dia nos ajuda a ter uma saúde mais plena, tá? E viver mais feliz também, que é mais importante de tudo. Então vamos recordar, kit de sobrevivência, item 1, se movimente o tempo todo, se movimente a cada 1 hora, tá? 2, a mente, respira, tá? Respire, pare por alguns instantes, faça 2, 3 respirações profundas. Item 3, alimentação, toma
Tome bastante água durante o dia, tá? Não esqueçam de tomar água. Sabe uma coisa interessante da água? Vocês sabiam que falta de água gera cansaço, fadiga? Então fica a dica. Quando estiver cansado, toma água. O nosso quarto item do kit de sobrevivência é em relação ao sono. Não use celular na cama e diminui a luz da sua casa antes de dormir, tá? O nosso quinto item do kit de sobrevivência. Propósito. Tenha escrito o seu propósito, a sua meta para você sempre ler todos os dias qual é o seu propósito ou a sua prioridade do dia. Sexto item, em relação ao ecossistema. Então, siga, acompanhe, faça parte de grupos com pessoas que te agreguem valor, que te inspirem, tá? E o sétimo item, a espiritualidade, tenha o seu momento de oração ou faça o seu diário da gratidão. Então, isso é o mínimo que a gente tem que fazer todos os dias. Isso é muito importante, porque se a gente não faz todos os dias, se a gente não tem constância, se nós não temos a regularidade para fazer, o nosso corpo não vai responder, tá? E quanto mais a gente faz, mais vira um hábito, menos energia a gente vai gastar para ter que fazer esses itens, tá bom? Pessoal comentando aqui, a espiritualidade de olhos fechados é mais fácil, né? A oração, ver muito celular não é muito bom para os olhos, exatamente, Maria, tá? Além de prejudicar os olhos, prejudica o sono também, tá? Pessoal que chegou agora, sejam bem-vindos, a gente tá aí no finalzinho. E aí, para a gente concluir, eu queria trazer para vocês os itens do Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã é um livro, o autor é Hal Elrod, alguma coisa assim, não sei se eu pronunciei corretamente, mas é um livro ótimo, recomendo a leitura, O Milagre da Manhã, tá? O que ele fala nesse livro, né? Como que você transforma a sua manhã num milagre? Como que você acorda todos os dias como se fosse um dia super especial, tá bom? Então, os itens que ele traz para a gente poder ter uma manhã milagrosa, né? É você cuidar de coisas do para o seu desenvolvimento pessoal. Então, ele fala que se você quer ter uma vida de sucesso, você precisa cuidar de você primeiro. Então, ele dá aqui 6 itens para você fazer todo dia de manhã, tá? Sabe aqueles dias que a gente sabe que o nosso dia vai ser tumultuado, que não dá para fazer nada? Acorda 5 minutinhos mais cedo e faz todos os itens, né? De um ótimo ritual da manhã, né? Ritual matinal, para quem já fez a reprogramação do estilo de vida sabe, né? O que a gente fala. Mas aí ele dá os 6 itens. Olha que interessante. Fazer um silêncio. O primeiro item é o silêncio, né? Que a gente poderia colocar aí a meditação, a oração, a respiração. O segundo são afirmações, porque a nossa mente, ela tem os mesmos pensamentos de ontem, de antes de ontem, né? Nós fomos programados com uma série de pensamentos e quando a gente faz afirmações positivas, a gente pode escrever essas afirmações, nós reprogramamos o nosso cérebro, a nossa forma de pensar, tá? O terceiro item é a visualização. Lembra do propósito? Você escreve, você visualiza e aí você se imagina já fazendo o que você se propôs a fazer. A sua meta, o seu objetivo, o seu sonho.
Então, visualizar também é uma ótima ferramenta para a gente transformar a nossa vida. O outro são os exercícios, né? A gente fazer os exercícios logo de manhã, a gente traz aí energia, movimento para o nosso corpo e isso é de fundamental importância. Para quem fez o ritual matinal, para quem faz o ritual matinal, percebe, né? O quanto que os exercícios logo de manhã já dão um outro gás, assim, para a gente viver o dia. E a leitura. O quinto item é a leitura, então você lê algo, né? Deixar ali um livro do lado no quarto. Ele dá a dica de não fazer no quarto, sai do quarto. Ler algo, né? Um livro e também escrever. Então você pode escrever a sua gratidão do dia, você pode escrever aí também os seus propósitos, pode fazer um diário mesmo, né? Logo de manhã. Então, esses 6 itens, ele chama de salvadores de vida. Olha que interessante, gente, salvadores de vida, tá? Mas é muito legal o livro, eu recomendo que vocês leiam, tá? Então, silêncio, afirmações, visualizações, exercícios, leitura e escrita. Beleza? Dúvida? Estamos terminando, nosso tempo está acabando. Quarta-feira, a doutora Marcela vai estar conosco. Muito bom, doutora Marcela, saudades, né? A doutora Marcela vai falar pra gente sobre detox, os sistemas de detoxificação do nosso corpo. Olha que palavra difícil, gente. Mas é mais fácil falar detox, né? Então, na quarta, às 18 horas, a gente vai ter a presença da doutora Marcela com a gente falando sobre os detox da vida. E importante, hein? Não é esses detox que vocês veem por aí não, tá? É um detox saudável, um detox que todo mundo faz, todo mundo tem disponível e a gente vai falar sobre isso quarta-feira, tá bom? Jaque, tudo bem com você? Estamos terminando. Todo mundo aqui hoje já tá pronto, viu, Jaque? Com o kit de sobrevivência. Mas muito bom, pessoal. Gostaram? Então, é para usar. Lembra que eu falei lá no comecinho da live? Não adianta a gente saber de tudo isso e não colocar em prática, tá? Ação gera resultado, tá bom? Então, a gente tem que colocar em prática, tá bom? Isso, Jaque, depois você assiste para você ver aí o nosso kit de sobrevivência em ação. Quarta-feira, 18 horas, doutora Marcela aqui com a gente e aí nós vamos aí bater um papo bem interessante sobre detox, ok? Muito obrigado, pessoal. Gratidão por vocês estarem aqui, tá? E lembra, Sheila, não adianta só o conhecimento, tem que colocar em prática também, tá? Pessoal, muito obrigado. E na quarta, às 18 horas, nós voltamos aí com a nossa aula, o nosso bate-papo, tá bom? Beijo para vocês e até quarta-feira. Até mais! Ei.